Fala, torcedor alvinegro, seja bem-vindo ao BPR. Vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura de Porangabuçu. Eu acho que é um assunto que eu sempre gosto de abordar por aqui, porque a gente vai já viver um processo de mudança, provavelmente, de presidência no clube, né? E algumas coisas precisam mudar também na maneira como se constrói uma estrutura de um clube de futebol. Eu acho que o Ceará deve muito nesse aspecto, avançou em alguns pontos e eu quero explicar como ele avançou, porque é aí que reside o problema, beleza? Vem comigo, bora para esse vídeo falar sobre o Vozão. Vem no BPR, menino, cuida! Você que está chegando nesse vídeo agora, deixa o seu like, se inscreve aqui no BPR, vamos falar sobre a estrutura do Ceará Sporting Clube. Eu acho que vocês lembram que ao final do mandato do Robinson, né, aliás, da renúncia do Robinson, ele soltou um vídeo mostrando como ele recebeu o clube, né, do presidente Evandro, e passou para ele. De fato, muitas evoluções aconteceram em Porangabuçu. A gente teve aí a construção de um ginásio, de uma nova loja na sede da marca Vozão, né, novos espaços administrativos que melhoraram a rotina e ampliaram, né, os espaços para a rotina dos funcionários do clube, porque o clube cresceu. Se o clube cresceu, precisa de mais espaços, salas mais amplas, equipamentos novos, e isso tudo foi construído pelo então presidente Robinson. Mas alguns pontos nos tem que chamar a atenção aqui de como foram feitos e por que no torcedor do Ceará nasceu um anseio, que aí é outro defeito, uma falha grave da gestão do Robinson, sobre o que era feito em Porangabuçu. Inclusive ficou muito taxado pela ideia lá da cozinha, né? Ah, porque a cozinha... volta e meia o assunto cozinha era marcado aí com a gestão do Robinson. Então, por que isso aconteceu? Acho que pouca gente se pergunta por que isso aconteceu. Por que a gestão do Robinson, que fez tantas pequenas obras, ficou marcada pela cozinha? O ponto é esse, pequenas obras. E nesse aspecto, o Robinson não soube capitalizar na gestão dele o que deveria ser feito de uma maneira maior, macro, mostrando ao torcedor, sendo transparente com o torcedor, falando com o torcedor alvinegro. E isso prejudicou não só a gestão dele, como também aos próximos presidentes. Porque se criou uma nuvem lá no meio do torcedor do Ceará de que o Ceará era um verdadeiro canteiro de obras, como se isso fosse um problema. Porque se criou também outro factoide de que, tudo bem, esse pode até ser verdade, de que tinha lavagem de dinheiro, que muita gente estava ganhando com esses serviços e tudo mais. Por quê? Por que se criou isso? Porque não eram prestadas contas dessas obras, o torcedor nem sabia o que estava acontecendo dentro do clube, e aí a gente ficava meio que a ver navios. As obras acontecendo e a gente sem saber absolutamente nada. Por isso que eu acho importante para as próximas gerações de gestores, de pessoas que vão estar conduzindo o clube, que se tenha muita transparência do que se quer fazer. Eu acho que o nosso clube ainda está ali a 15% de investimentos estruturais para ficar no ideal. Só para vocês terem ideia da minha expectativa, né? Eu acho que a gente tem muito a evoluir estruturalmente lá dentro de Porangabuçu, né? Muito, mas muito mesmo. A gente é muito defasado ainda. Melhoramos bastante? Melhoramos. E eu quero até trazer algumas imagens aqui desse vídeo que o Robinson soltou ao final da sua gestão lá no início de 2023. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Vamos lá. Quando ele recebeu o clube, era mais ou menos assim que estava a estrutura lá de Porangabuçu. Tinha essa vila, tipo uma vilinha, né? Nesse espaço, e ele aprimorou isso aí, né? Fez algumas implementações, vou colocar aqui. Vou deixar sem áudio para eu ir comentando em cima das imagens. E aí vocês viram que deu uma melhoradinha e tal. Como eu estou falando, melhoras, né? Pequenas melhoras, ó. E os espaços foram sendo aprimorados e tal. E não teve ali uma mudança de fato. Uma estrutura antiga, ó, você viu agora? Deixa eu até parar. Você viu ali agora uma piscina, aquelas piscinas que você compra pronta, né? E aí, botou ali como estrutura antiga, mas não disse o que foi feito depois. E outra, vocês sabem que jogador precisa de sala de recuperação, precisa de uma evolução estrutural maior. A maioria dos clubes tem salas de evolução de estrutura. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque tinham muitas coisas a serem feitas e o Ceará tratou várias coisas, vários pequenos focos de problemas, ponto a ponto. Em vez de fazer um projeto maior, um projeto mais amplo, ele tratou ponto a ponto. E isso aconteceu por quê, Klaus? Isso aconteceu, galera, porque o Robinson
tem uma característica dele que é problemática ao extremo para futuros gestores não cometerem o mesmo erro. Ele é extremamente centralizador. Extremamente. Ele tem que fazer, ele tem que controlar cada processo do que está sendo feito dentro do clube. E isso, para mim, é um grave defeito de qualquer líder. Né? Por quê? Porque ele não divide, porque ele não permeia decisões, porque ele não tem um grupo que dê suporte, que ele confie e que ele delegue atividades secundárias, porque a melhora estrutural do clube ela é uma causa secundária. Né? A causa primária é o campo, é o futebol, são os resultados, são os players envolvidos nas competições que o clube disputa. A causa secundária é a estrutura, é uma das causas secundárias. E nesse aspecto, ele centralizar não permitia ao Robson ter uma visão macro do que precisava ser feito na estrutura do clube. Essa estrutura que, para mim, ao meu ver, você olha para essa imagem, você não consegue dizer o que é cada coisa aqui, porque não tem uma identidade. Né? Você tem aqui no início dessa parte estrutural algumas salas, né, que você não consegue identificar bem, depois vem um prédio mais alto, depois já é outra estrutura ali na frente. Então, assim, várias pequenas coisas foram sendo feitas, né, sem uma causa maior, sem um propósito maior. Então, o Ceará foi feito assim, de pequenas melhorias, ponto a ponto, e que, ao meu ver, dificultou para o torcedor entender o que estava sendo feito lá em Porangabuçu. Né? O torcedor não conseguia enxergar onde estavam essas melhorias, porque não era conversado, não era compartilhado. Se o projeto inicial, e é onde eu sempre pondero, tivesse sido feito um projeto inicial que ia ser feito por etapas, né? A cada etapa ia sendo evoluído, ano após ano, porque um clube, galera, de futebol, ele tem que estar em obras o tempo inteiro, tem que ter melhorias o tempo inteiro. Uma estrutura, ela não vai nascer e terminar no intervalo de uma temporada, não. É um processo gradual de longos anos. Então, assim, o Ceará era para ter um plano piloto, né, desenvolvido, estruturado, para que etapas de um novo Ceará Sporting Clube fossem sendo construídos ao longo dos anos, com o dinheiro, com implementação, com suporte, com doações, com patrocínios, enfim, fontes de captação de recursos teriam que vir de todos os lados. Até, eu diria, de algo parecido com o Ceará Unido, porque lá em 2009, foi um projeto até do Danilo, que surgiu do Orkut, lá do Ceará Sporting Clube, da comunidade. Na época, lá em 2008, 2009, cara, a estrutura do Ceará, e eu também tive a oportunidade, prestando serviço para a Google, de ir à sede do Fortaleza. Cara, assim, não dá. Eram estruturas assim de clubes amadores, né? Tanto o Ceará e principalmente o Fortaleza, então, era uma estrutura muito pior, assim. A do Ceará já era ruim. A do Fortaleza, então, era digna de pena, assim. Então, para vocês verem que a visão ela tem que mudar ao longo do tempo dos gestores, né? E nessa época, o Danilo percebeu que podia ajudar de alguma forma, junto com o Luiz Carlos. Um abraço para ele. Eu nunca mais ouvi falar do Luiz Carlos também. LC Alvinegro, que ele se identificava lá no Orkut. Junto com outros alvinegros. Eu acho que o Del também participava do Ceará Unido. Muitos outros que estavam lá na comunidade do Orkut se reuniram para juntar uma grana, né, para juntar aquelas notas fiscais e ter uma grana para fazer uma academia para o clube e um departamento odontológico dentro do Ceará Sporting Clube. Para essas pequenas causas, eu acho que a união do torcedor ela é muito legal. Mas eu acho, por exemplo, que podia ter um grupo de conselheiros que são engenheiros, que são arquitetos, que podiam se unir num propósito de entregar um projeto. E aí não é um projeto para o João Paulo, não é um projeto para o próximo presidente, é um projeto para o Ceará Sporting Clube. Entendeu? E aí você dizer, olha, esse clube é viável, esse clube pode evoluir estruturalmente, pode melhorar a sua maneira de fazer o futebol, se modernizar, trazer o Ceará para uma realidade do futebol atual, né? E trazer, de fato, uma grande obra que orgulhe o torcedor do Ceará Sporting Clube. Porque de tudo que foi feito, e foram feitas muitas coisas pelo Robinson, o que ficou marcado, Robinson? A cozinha. A causa básica de tudo é uma grande cozinha. Porque o Robinson não soube vender o projeto, as melhorias, as implementações que ele fez. E mais importante do que isso, a maneira como ele implementou, através de melhorias. Eram para ter sido feito um grande projeto. Um projeto que contemplasse todas as melhorias e isso fosse vendido ao torcedor. Mas isso não foi feito. Não é um grande projeto. Você vê pela estrutura, como ela se
modernizou, entre aspas, como ela evoluiu ao longo dos anos de Série A. Porque o Ceará passou 5 anos na Série A. E, ao meu ver, eu acho que fizemos muito pouco do ponto de vista estrutural. Podia melhorar? E melhorou muita coisa? Melhorou muita coisa. Mas eu, ao meu ver, podia ter melhorado muito, muito mais. É tanto que, ao longo de 5 anos, a gente não reformou o nosso campo. A causa básica, primária, é o nosso campo lá de Porangabuçu, que não é só mudar o gramado, é mudar o solo. É uma obra cara, é uma obra de 3 a 4 milhões só o campo. Mas o projeto que se tinha, inclusive, era mais caro. Por quê? Porque a ideia é que lá atrás do campo principal, lá virado para o lado da comunidade do canal, era para ser também um campo de quase dimensões profissionais lá atrás. O que é que seria feito? O campo principal, ele viria um pouco mais para o lado aqui do estacionamento, que hoje é um estacionamento. Ele seria avançado mais à frente e lá atrás nasceria um campo também de dimensões quase profissionais, inclusive subindo o nível de uma área que é mais decaída. Então isso tudo seria muito caro, seria em torno de 8 a 9 milhões aí uma obra dessa. Mas assim, a princípio, eu acho que o ideal é a gente fazer logo essa obra do campo, né? Reforma o campo do jeito que ele é hoje, né? Porque ele vai estar com um sistema de irrigação novo, uma estrutura de drenagem nova e um gramado totalmente novo, condizente com as condições ideais de trabalho e também dos principais gramados do país. Eu acho que isso era o principal, era o inicial, né? E depois, obviamente, tendo grana, tendo tempo, tendo a estrutura melhorada também na base, você conseguiria transportar essa estrutura hoje profissional para a base por um determinado período para fazer essa obra do campo secundário. Mas tudo isso são processos que precisam estar no papel, precisam ser planejados. Hoje a gente está muito focado, tanto o clube, de uma maneira geral, em tantas brigas, em tantas discussões de brigas, que a gente deixou de pensar no que ainda tem que ser feito pelo clube. E tem muita coisa a ser feita ainda, galera. Eu só queria que vocês entendessem que a ideia de que hoje o Ceará, por um tempo, foi um canteiro de obras ser um problema, isso é uma falácia. O Ceará precisa sim ser um canteiro de obras, precisa ser um canteiro de melhorias. Vou até dar um play aqui no vídeo mais um pouquinho para a gente ver mais coisas da estrutura do clube, tá? Você vê aí essa parte externa, você vê aqui onde foi melhorado, né? Deu uma modernização. Cara, assim, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu não consigo dizer que isso aqui é uma modernização, entendeu? Tem salas reformadas? Tem, foram feitas reformas. Agora, modernizado, que um jogador de futebol chegue e diga, nossa, isso aqui tá irado, é uma estrutura massa. Eu não consigo achar essa estrutura massa, entendeu? Então, assim, a gente precisa se vender melhor, né? Eu acho que funcionalmente, a parte funcional dos departamentos, elas foram feitas, foram executadas e tá tudo legal. Beleza, funcionalmente tá legal. Mas não é aquela coisa de encher os olhos, né? E a gente estava numa Série A. Então, assim, eu acho que a gente precisaria pensar como um clube que queria passar muitos anos na Série A. Um jogador que chegue e cause um impacto visual, cause um impacto de que é uma grande estrutura que está ali para dar o suporte a ele. Sim, eu sei que essas estruturas que existem hoje no clube são funcionais, entregam o que um jogador precisa. Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É uma estrutura que venda a ideia para o torcedor de um orgulho, de que as coisas mudaram, que a estrutura é nova. Eu não consigo dizer que essa estrutura aqui, que vocês estão vendo na imagem, ela é uma estrutura moderna, que vai servir ao Ceará ao longo de mais de 15 anos. Então, é essa a filosofia que a gente tem que adotar daqui para frente de mentalidade dentro do clube, ao meu ver, tá? Esse é o meu ponto de vista. Vamos mais aqui para o vídeo, para a gente ver mais coisas que foram feitas. Opa, mais um problema aqui. Vamos lá, a sala está aqui plotada, cheia de adesivos, e você vê o ar-condicionado que não está lá nas melhores condições, né? Então, são pontos que a gente diz, cara, tem que estar tudo modernizado. Vamos lá, vamos ver aqui a sala. Sala pequena, inclusive, né? Então, tem a sala de psicologia, né, que vai dando suporte aos jogadores. Tem sala de nutrição, sala de análise de desempenho, que é essa aqui, né? A sala de fisiologia, sala de nutrição, que eu já tinha falado. Essa aqui é a rouparia, os vestiários. E mais uma vez, ó, a gente vê que a estrutura aqui do vestiário ela tem uma arquibancada por cima. Eu acho que é uma estrutura meio apertada. Eu acho que a gente podia ter mais espaço, sabe? Jogador respirar mais nesse ambiente aqui também. Eu acho que dá para ser melhorado nessa área também. Então, pelo menos daqui, a gente não tem muito o que falar, porque a estrutura básica, mínima, a gente tem, mas podia ser melhor. Podia ser bem melhor, tá? Essa aqui é a estrutura que foi até, inclusive, reformada, tá? Foi reformada lá.
Então, tudo isso foi feito e pouco se falou, pouco o torcedor disse, pô, essa estrutura aqui a gente tem, a gente nem sabia que tinha, nem sabia que era assim e tal. Então aqui, a sala de imprensa, eu acho que é o equipamento, eu diria que se a gente tivesse, eu vou até parar aqui no Eduardo Trovão, deixa eu ver aqui se tem mais imagens da estrutura da... Pronto. Eu diria o seguinte, se o Ceará fosse a mesma estrutura em todos os departamentos que é nessa sala de imprensa, aí a gente estava no padrão ideal. Eu acho que a sala de imprensa condiz com o que há de mais moderno no futebol brasileiro. É o único equipamento, eu acho que do Ceará, que está no patamar, né, ideal. Né? As outras estruturas precisam melhorar muito ainda. Repito, todas são funcionais, todas melhoraram para se tornarem funcionais. Mas a estrutura, ao meu ver, que é moderna e que tem capacidade estrutural ideal para uma Série A, a única, para mim, é a sala de imprensa, tá? Vamos ver mais visuais aqui do Ceará Sporting Clube de estrutura. Aqui é a sala de imprensa, né? O departamento médico também é outra coisa bem importante, que é boa, né? Tanto a de fisioterapia como o departamento médico. É outro ponto aqui que eu acho que também está no nível muito bom. Eu acho que pode melhorar? Pode melhorar. Mas está no nível muito bom, que é o Centro Médico Gotardo Figueiredo, beleza? Melhorou bastante, né? Ó, você vê as imagens aí, é uma estrutura muito boa, né? Aqui, ó, foi incluído a sala de pilates na imagem, né? Tem uma sala de pilates, tem a sala aqui de um aparelho, de um equipamento extremamente caro também, sala de fisioterapia, sala para sprints, né? Você tem uma área de sprint, que é para o jogador dar pequenas corridas para testar a musculatura. E mais ao fundo, nessa janela preta, é o departamento médico, é onde está o consultório do médico, tá? Não sei se vai mostrar aqui no vídeo, deixa eu ver aqui. Ó, essa parte aqui de fisioterapia. A academia também deu uma melhorada, mas acho uma academia que foi construída com uma funcionalidade muito específica. Eu acho que ela tinha que ter mais aparelhos, mais espaço também. Eu acho que ela é pequena, a academia do Ceará, podia ser melhor. Melhorou bastante? Melhorou, mas você vê que está um amontoado ali de coisas que precisam ser melhoradas também. E tudo isso a gente está falando aqui dentro do clube, deixando bem claro que muita coisa melhorou, que todas essas áreas elas foram melhoradas, mas não foi feito um projeto. E eu acho que isso causou no torcedor a ideia de um canteiro de obras que não foi falado comigo. Ninguém falou comigo, ninguém veio conversar comigo sobre essa estrutura. E isso fez com que o torcedor ficasse contra as obras que estavam sendo feitas em Porangabuçu. Um grave erro de comunicação. Mas o mais importante, também teve um grave erro de projeto, porque se fosse um projeto único, a estrutura seria muito mais moderna, o legado seria muito maior, né? E aí o impacto no torcedor alvinegro de que algo grande foi deixado por um ex-presidente foi, de fato, uma estrutura pensando no futuro do clube. E tudo isso podia ter sido feito durante o período de Série A. Não foi feito. São, ao meu ver, os desafios dos próximos presidentes do Ceará. Eventualmente, se a gente estiver futuramente numa Série A, voltar a ter recursos para poder modernizar o clube, eu acho que a gente tem grandes desafios estruturais a serem melhorados. E o torcedor não pode comprar essa ideia de que o clube é um canteiro de obras como um problema. Pelo contrário, ele tem que se orgulhar do seu clube estar se modernizando o tempo inteiro, tá bom? Esse era o vídeo, falar sobre a estrutura de Porangabuçu, estrutura do Ceará Sporting Clube, mais um ponto de vista meu sobre o Ceará Sporting Clube, que talvez eu tenha falado sobre isso há muito tempo. Muita gente chegou aqui no canal e não viu eu falando sobre isso, tá bom? Obrigado demais a todo mundo que colou aqui no vídeo. Tamo junto, é isso. Bora, vozão, bora pro racha.